Boa noite, meus amigos do Fuzue. Estamos aqui iniciando mais um programa com convidada especial e vamos falar de cultura, cidadania, humor e companhia, tudo junto e misturado como tem sido esses nossos loucos dias. Você já sabe, Fuzue é o seu programa de quinta. E continua. Estamos aguardando você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fuzue iniciando cultura, cidadania, humor e companhia, tudo junto e misturado, porque assim continuam sendo esses nossos loucos dias. Muita gente trabalhando em casa, criança brigando para ir para a escola, pais que não querem que os filhos sigam para a escola, gente que não acredita no corona, mas que fura a fila da vacina, gente que quer escolher qual é a vacina que vai tomar. Tem de tudo. Tem governo federal gastando fortuna com leite condensado. Estranho, não? Mas um dos filhos do presida logo justificou. Esse leite condensado era para as Forças Armadas. Ué, mas aí ficou mais estranho ainda. As Forças Armadas mandando no leite condensado. O que as Forças Armadas fazem com tanto leite condensado? Vão fazer guerra com leite condensado? Se alguém tiver uma ideia, uma dica, posta aí no chat para gente. Mas essa também não deixa de ser mais uma cortina de fumaça. Então a gente vai se ligar aqui em outros temas, vamos falar de democracia, vamos falar de saúde, vamos falar também de literatura e arte. E o Portal da Transparência. Será que o Portal da Transparência já voltou ao ar? Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 28 de janeiro. Seja bem-vindo e bem-vinda. A gente vai falar de democracia, de segredos de justiça, de literatura, cinema, de WhatsApp, porque tem humor e tem muito mais. Esse é, com certeza, o seu melhor programa para essa quinta. Eu sou a Ale Valença e nós temos uma convidada muito especial que você já deve estar vendo aí na nossa telinha. A gente já fala com ela e vamos falar do programa de hoje. A gente não fala com a convidada agora, porque a convidada especial a gente sempre deixa no final para criar clima, para criar suspense. Estamos repletos de surpresas, dicas, temos instigantes e daqui a pouco a gente toca aqui com os nossos queridos componentes do nosso time, super time Fuzue. Começo com ele, o nosso querido psicanalista de plantão, Abílio Alves. Boa noite, amigos do Fuzue, nessa linda noite de lua cheia. Começo aqui com uma pequena questão. O inconsciente tem prazo de validade? Vamos lá. Rapaz, vamos agora para ela diretamente do seu sítio, na Serra Fluminense, o seu grande sítio de 3.252 metros quadrados, com uma cachoeira. A professora de artes e design e artista plástica Gabi Guzmão. Boa noite, galera fuzuística. Vou aqui junto com a Bíblia soltar mais uma também. Ímpeto vital, tem idade? Olha, estamos bem para o nosso início. E agora, diretamente com o nosso correspondente internacional, o jornalista e roteirista, diretamente de Porciúncula, Marcelo Lino. Boa noite, fuzueiros. Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Hoje eu trouxe para vocês a história verídica de uma mulher que se apaixonou por uma mala. E eu também vou contar o porquê do meu trauma com o filme Procurando Nemo. O programa está muito fuzuístico hoje, hein? É isso, meus queridos. Obrigado, Marcelo. E agora vamos com ela também, diretamente de São Paulo, a atriz e humorista, dados aos temas amorosos, relações amorosas, a Dioniso, aos temas dionisíacos e da floresta, a atriz e roteirista Camila Vaz. Louca, sem áudio, falando horrores. A gente vai falar do quê? Do Zap do Além. Ou seja, é possível você receber um Zap? Será do além? Vamos falar sobre isso. E agora que rufem os tambores. Rufem os tambores, porque vamos falar com ela, a nossa convidada especial de hoje, a juíza, escritora e também produtora teatral. Tem essa história também para a gente falar. Andréia Pachá. Bem-vinda, Andréia.
Obrigada, Lê. Obrigada, queridas e queridos. O pior disso tudo é que eu consegui linkar todos esses assuntos do inconsciente, da potência vital, do Nemo e do Zap do além. Eu consegui construir alguma lógica nisso. Eu acho que eu estou com algum problema e deve ser resultado desse isolamento, viu? Obrigado, André. Então você é a convidada perfeita para o Fuzuê. Você conseguiu encontrar link nesse tudo. É tudo que nós sempre desejamos. Afinal de contas, a gente já tem um psicanalista que foi o id, o ego, o superego para conversar. A André também parece que conseguiu tomar esse caminho. Fechando o nosso combo Fuzuê, estou eu, a Lê Valença, psicólogo clínico, ator e diretor. E o que mais temos no nosso Fuzuê de hoje? Nós vamos falar sobre o Tribunal das Redes, vamos falar sobre segredo de justiça. Meu tempo é hoje. A Malamada, Ghost, WhatsApp do além. Mas o que será isso? Camila vai ter que explicar isso para a gente. E vamos falar também sobre velhos são os outros. Tem ainda fato ou fake, tem muito mais. Aqui no Fuzuê você fica por dentro das novidades, o que foi destaque na semana, o que está gerando polêmica, o que é fake. E você que está chegando agora aí no nosso chat ao vivo, seja muito bem-vindo, chegue mais, se aconchegue com a gente nessa quinta. Quero pedir a quem está chegando agora que, se puder, compartilhe aí o nosso vídeo agora na sua linha do tempo, no seu feed, para trazer mais gente aqui para o Fuzuê. Basta clicar aí no vídeo embaixo no compartilhar, tá bom? E vamos começar logo diretamente com a nossa convidada especial, que é a juíza, escritora e produtora teatral Andréa Pachá. A Andréa é autora de diversos livros, como A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça e o seu mais recente, Velhos São os Outros. Andréa, obrigado por estar aqui com a gente hoje. As histórias do seu livro A Vida Não é Justa, criada a partir da sua experiência, né, como juíza da Vara da Família, também basearam os roteiros da série Segredo de Justiça, que foi também exibida no Fantástico. A série, inclusive, foi protagonizada pela Glória Pires. Mas antes da gente falar da série, eu queria que a gente falasse do seu livro mais recente, Velhos São os Outros. Eu não me sinto velho, não é? A minha mãe não se sentia também velha, minha mãe já com 70 e poucos. Velhos são os outros mesmo? Eu acho que velhos somos nós que vivemos, porque nós envelhecemos todos os dias, mas a percepção que a gente tem do envelhecimento é sempre a partir do outro. É muito difícil você encontrar alguém, ainda que tenha vivido 80 anos, e que tenha autonomia, que tenha independência, que tenha liberdade, que se perceba velho. Porque ele vai ter sempre alguém adiante para identificar como velho. E, às vezes, nem tão adiante, né? Isso é muito comum quando você encontra amigos da época da escola ou amigos da adolescência. Invariavelmente, a gente volta para casa com a sensação de que está todo mundo acabado e a gente é o máximo, né? Porque ninguém envelhece se olhando no espelho, mas os outros vão envelhecendo e a gente percebe a passagem do tempo quando olha para o outro. Então, enxergar a velhice desse lugar foi um exercício que eu comecei a fazer quando eu fui trabalhar em uma vara que lidava com conflitos muito próximos desse momento do envelhecimento, com velhos perdendo a capacidade, com processos de inventário, com morte. Então, assim, lidar e enxergar a velhice e perceber a nossa condição humana de finitos, né, e limitados foi um material e tanto para eu escrever essas histórias. Esse livro, para mim, foi quase uma catarse, porque eu precisei escrever essas histórias para tentar entender a ação do tempo, porque eu sempre tive muita angústia. Eu sou capricorniana, Lê, você que gosta dessas referências, mas eu sou capricorniana, embora com ascendente em leão, mas eu tenho uma relação com o tempo muito permanente. Eu não consigo nem lembrar da minha vida sem que eu tivesse assim, preocupado ou vinculado ou pensando nessas questões. Então, esse livro foi o resultado dessas reflexões e de enxergar o envelhecimento mesmo como um processo difícil que a gente precisa do outro para ver. Agora, André, a gente estamos em 2021, né?
o velho de hoje é um pouquinho diferente do velhinho da virada dos anos 2000 e mais ainda daquele que a gente cresceu lá pelos anos 70, dos nossos pais também. Faz uma análise para a gente desse cenário, das mudanças e como é que isso também impacta na relação das famílias e do próprio ser que tem que lidar com um mundo que está se transformando muito rapidamente também, né? Tem uma relação, claro, não só com o tempo dos velhinhos de antigamente, quanto com o tempo dos velhos hoje, é que o mundo se transformou de uma forma muito radical nesses últimos anos. Então, em razão da tecnologia, em razão do avanço da indústria farmacêutica, dos tratamentos sanitários, o ser humano hoje vive mais, em regra ele vive mais, a sobrevida hoje é maior. Você antes falava num homem de 50 anos, o Mário Benedetti, quando escreveu A Trégua, que era um homem que se aposentava e se apaixonava por uma mulher mais jovem e ia viver aquela paixão derradeira no processo de envelhecimento, ele tinha 50 anos. Hoje você identificar como velho quem tem 50 anos é ridículo, porque não é real. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu com essa transformação social, não só econômica, né, mas econômica também, é que o velho, quando saía do mercado de trabalho, ele não tinha a demanda do consumo que essa sociedade tem hoje. Então, ele envelhecia em casa, ele virava o vovozinho, a vovozinha, era aquele que estava sempre disponível para cuidar da família, para cuidar dos outros, para enviuvar muito cedo. Hoje, não. Você hoje tem pessoas que viveram a juventude e a maturidade durante um período de grande libertação comportamental, que os anos 60 foram os anos de liberdade de comportamento, de amor livre, de descoberta da sexualidade e de protagonismo da sexualidade. Então, essas pessoas que viveram a juventude nos anos 60, 70, chegam hoje ao envelhecimento. E velhice, aqui eu quero fazer um parênteses, eu vou tratar de velho o dado etário, porque quem é considerado velho, para efeitos legais, é todo mundo que tem mais de 60 anos. Você hoje já tem uma lei que estabelece a prioridade para quem tem mais de 80, mas você identifica como idoso quem tem mais de 60. Você pegar um homem ou uma mulher hoje com 60 anos, vivendo nesse contexto que a gente vive, com a independência que eles têm, com a autonomia que têm, com a liberdade que têm, não cabe no modelo de velho que nós tínhamos dos nossos avós, dos nossos pais. Então, é um modelo, é um momento novo para envelhecer. Inclusive, tem uma classificação que na academia se chama de ageless, que são as pessoas que envelhecem e que você não consegue identificar a idade que tem. No entanto, gente, eu acabei de escrever uma monografia sobre envelhecimento e autonomia, que eu resolvi inventar um mestrado em saúde pública e direitos humanos, lá na Fiocruz. E li muito sobre isso, e também cheguei à conclusão que essa cobrança que a gente tem por não envelhecer, por precisar inventar eufemismos para o envelhecimento, vem muito dessa sociedade de consumo que a gente vive, que ninguém pode ficar velho, você tem que esconder a velhice, a juventude eterna é quase uma exigência, ninguém pode ficar triste. Então, você faz uma pesquisa rápida na internet, bota assim, velhos, os velhos que aparecem são os velhos jovens, é o velho pulando de asa delta, é o velho namorando uma mulher novinha, é o velho sarado, é a velha que vai na academia. Esse é um modelo de velho que cabe nessa sociedade. O velho que precisa de algum tipo de suporte, porque a vida vai gastando a gente, claro, por mais autonomia, por mais dinheiro, por mais liberdade, o tempo age. E negar a velhice é uma forma de criar uma prisão de preconceito. Então, eu acho que é importante a gente falar da velhice, sim, com toda a liberdade, como um dado etário, como um momento de autonomia, de respeito e de direitos humanos, porque é inacreditável o que se invisibiliza do velho, porque ele não cabe nessa sociedade. Então, tem que ter velha de cabelo branco, sim, tem que ter velho com dificuldade de andar, sim, porque essa é a velhice real. E a gente morre, né? Quando eu dou aula para pós-graduação, que normalmente são uns meninos e umas meninas bem jovens,
eu digo para eles logo no começo da aula, eu falo assim, olha, gente, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Vamos todos morrer, todos, todo mundo que está aqui nessa sala vai morrer. Porque a gente lida com uma perspectiva de vida eterna que não existe. Então, essa finitude aliada a esse processo de deterioração do corpo, porque ele é real, por mais que você estique, por mais que você faça exercício, são todas alternativas para você investir na qualidade de vida. Mas a velhice vem. Então, vamos enfrentá-la, vamos enxergá-la e vamos trazê-la para a superfície, porque em 2050 nós seremos 25% de velhos no Brasil. É gente pra caramba. E a gente mandando. Isso me lembra você falou do Mário Benedetti, é um petro argentino, se eu não me engano, né? E me lembrou, você falou também da questão da morte, me lembrou um texto muito interessante, acho que do Dino Buzzati. O Benedetti é uruguaio. É uruguaio. Ele é a cara do Mujica, ele é igualzinho, até parece irmão gêmeo. Ele é maravilhoso, o Benedetti. Mas me lembrou um texto, né, falando também que as pessoas vão morrer, e que falando isso para a turma. E eu tenho um texto do Dino Buzzati, que vem um paciente que vai no consultório dele e diz assim, eu tenho uma notícia ruim para o senhor, é que o senhor vai morrer. Mas quando? Ele diz, daqui a um mês. Ele fica apavorado, a mulher dele também fica apavorada, e aí corta a cena, aparece ele de novo no consultório do médico. E o médico diz, eu tenho uma notícia muito ruim para o senhor. Qual é? O senhor vai morrer. Mas quando? Daqui a 6 meses. Deus, ele fica apavorado, ele horrorizada também, e chora muito, vai embora, corta a cena, ele volta e diz, está no médico novo e diz, o senhor vai morrer. Ele diz, quando? Daqui a 10 anos. E ele fica enlouquecido e chora, porque a morte, quando ela é anunciada, ela é sempre um problema. Deixa eu falar aqui com o pessoal do chat, aqui já volta para falar com a Andréia. Estamos com Marlene Silva, Lélia Carvalho, João Pinheiro. Boa noite, meu querido cantor e compositor. Muito bem-vindo. Tânia Barreiros, envelhecer é um processo totalmente subjetivo e singular, marcado pelo conflito da realidade externa, física com a realidade psíquica. Olha, muito bem, a Tânia, nossa querida também psicóloga. Vânia Carvalho, excelente explanação. Lucas Veloso também está com a gente. Marlene Silva, essa é a capricorniana pura e simples. Concordo plenamente. Está com a gente também a Ana Beatriz. Tem muito mais gente chegando. Sejam bem-vindos quem está com a gente aqui no Fuzue. Estamos falando sobre diversos temas. Hoje é dia 28 de janeiro. Vamos falar sobre... Velhice são os outros. Vamos falar de segredo de justiça. Vamos falar sobre democracia. Vamos falar sobre o WhatsApp. Tem o fato ou fake. Vamos falar sobre leite condensado. Tem muito mais coisa chegando para a gente aqui. Mas queria falar, aproveitando o tema da Andréia também, que a gente tenta fazer os links, que ela acabou de falar dos velhos são os outros, e a gente acabou entrando também num tema que é meu tempo é hoje. Afinal de contas, sempre é tempo, as pessoas reiniciam suas vidas e fazem coisas diferentes. Não é, minha querida Gabi Guzmão? É isso. E sobre meu tempo é hoje, eu pesquei Cora Coralina, um trecho de Aninha e Suas Pedras, onde ela brilhantemente diz assim: recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faz doces. Recomeça. E Cora Coralina, aos 75 anos, foi lançar seu primeiro livro, foi publicar seu primeiro livro. Recomeça. E começou a escrever muito cedo e precisou parar de escrever porque casou e o marido não deixou que ela participasse da Semana de Arte Moderna. Quando o marido morre, ela começa a fazer doces e vai levando a vida, e é Cora Coralina. Então, dentro dessa conversa toda, né, sobre vida e morte, o que melhor do que a poesia para tratar desse assunto sem que nada precise ser explicado. E eu acho que a Abílio tem aí algumas referências também de pessoas que recomeçam ou que descobrem
e tomam novos rumos em suas vidas após uma certa idade que em algum momento se chamava de velhice. Sim, sim, Gabi. É interessante, né? Porque durante a vida a gente vive várias rupturas, a gente tem vários recomeços, né? E hoje, coincidentemente, recebi uma pessoa que resolveu procurar análise já numa certa altura da sua vida, em que ela tinha realizado coisas, tinha vivido uma vida profissional, criou os filhos, e ela se desencorajou uns dias atrás quando ela leu um texto em que dizia, em que não aconselhava pessoas com mais de 50 anos a fazerem análise, né? Eu não disse nada, deixei ela em associação ali na entrevista, mas fiquei pensando, né? Mas como assim, né? Será que existe um prazo para que a gente perca a nossa subjetividade, para que a gente não pense a partir dos nossos conflitos, dos nossos desejos? Ou seja, existe um prazo para o inconsciente? Então, fiquei pensando um pouco sobre isso, né? O que é amadurecer, o que é envelhecer, o que é viver, o que é enfrentar a própria condição humana, a nossa condição de finitude, perecimento, né? Então, Freud ele era bastante modesto quanto a perspectivas, as perspectivas de uma psicanálise. Ele dizia que talvez bastasse uma psicanálise que o sujeito pudesse deixar a sua tragédia pessoal para uma infelicidade comum. E ele vai um pouco mais adiante e Freud descobre duas coisas muito interessantes, muito importantes, que talvez o sujeito possa acessar numa análise, né? Uma é a capacidade criativa. Ele diz que a neurose, né, o recrudescimento de uma neurose, dos sintomas neuróticos, fazem com que o sujeito perca a sua capacidade criativa, né? Então, uma é a capacidade criativa, né? A nossa capacidade de criar com a nossa própria condição, com aquilo que a gente vive e experimenta, né? E a outra coisa é o humor. Freud vai falar do humor como uma grande saída para o sujeito, né? Para a nossa tragédia humana, né? Então, ficamos pensando, existe idade para que a gente possa usar ou não o nosso potencial criativo, a nossa capacidade criativa? Existe idade para que a gente possa ver e olhar a vida com humor? Enfim, eu deixo aí para que vocês possam seguir adiante. E aí eu vou entrar com mais uma, então, da Louise Bourgeois, que a arte é uma garantia de sanidade. Outra que viveu, né, até quase 100 anos e que tinha esse ímpeto vital, esse elan, essa força de vida. E fisicamente, né, de maneira nenhuma tentava disfarçar a chegada da idade, o que é muito bonito também. E aí a gente vê quantas formas de viver esse passar do tempo, né? Acho Louise Bourgeois também uma belíssimo exemplo de uma mulher que produziu e que até o final da vida, né? Produziu até o final da vida. E que a partir dos 60 foi a época onde a produção dela foi mais ativa. Impressionante. A gente tem o nosso exemplo aqui, né? A nossa Fernanda Montenegro, que é uma mulher que não esconde as marcas da vida, ela não esconde as marcas das passagens da vida, e ela é absolutamente magnífica, ela é divinamente pulsante, um potencial, uma capacidade artística que, enfim, nos arrebata. Então, é muito importante a gente citar esses exemplos, né, de pessoas que, apesar de, sem dúvida nenhuma, acusarem a marca do tempo, as limitações que o tempo nos coloca, são capazes de lançar mão desse potencial criativo, dessa fé na vida e na criação. Temos também o exemplo da Laura Cardoso. Laura Cardoso, outra atriz maravilhosa, né? Tá aí. Gente, a gente está falando assim de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, é porque a gente esquece que o tempo passa. Então, quando você se toca que eles estão todos com mais de 70, aí você vê o que mudou no olhar do envelhecimento, porque são essas pessoas, né, que são classificadas como velhas. E o bacana, inclusive, da própria Fernanda é que ela teve a preocupação,
porque a pessoa tem muita preocupação com a estética, né? E as atrizes, sobretudo, e eu me lembro de mais de 20 anos atrás, as pessoas perguntavam se ela não queria fazer lá uma plástica, tirar aquelas bolsas e tudo. Ela disse, não, alguém tem que fazer o papel das velhinhas, senão quem vai fazer o papel das velhinhas na dramaturgia? Não vai ter ninguém. E é praticamente isso. Ficou ela, Laura Cardoso, o resto não tem, né? Porque está todo mundo, já as mulheres principalmente, naquele status assim, e a gente não sabe, como a Andréa comentou, a gente não sabe a idade que a pessoa tem. Você que está chegando aqui no chat, meu amigo, muito obrigado pela companhia. Seja bem-vindo ao Fuzue, Cultura, Cidadania, Humor e Companhia. O Fuzue acontece todas as quintas-feiras, super ao vivo aqui na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Fuzue, com esse super time, que tem psicanalista, tem pessoal de arte, tem convidado especial, geralmente tem música, mas hoje a André tinha tanta coisa para falar, que a gente não pode nem ter outro convidado. Tem que falar de democracia, tem que falar de arte, tem que falar de peça. João Pinheiro disse, eita, camisa bonita, Bílio, está roubando a cena. Tá bom, fala bem como sempre. Marlene Silva, ser velhinha é o máximo. Claudete Jucá, nossa querida superfã, a primeira superfã do Fuzue, diretamente do Ceará, lá em Fortaleza. Sou fã da Fernanda Montenegro. Quem mais temos aqui? Lindo, Gabi, muito bem. Ao pessoal todo que está chegando, muito obrigado pela companhia. Nossa convidada de hoje aqui no Fuzue é a juíza e escritora Andréa Pachá, autora de diversos livros, que a gente já vai falar mais com ela aqui, inclusive dos velhos são os outros, que está recém-lançado, e ainda temos Segredo de Justiça e A Vida Não é Justa. Falando da Vida Não é Justa, com a nossa querida juíza, que também é escritora, eu queria perguntar o seguinte, Andréa, vamos falar um pouquinho de democracia, né? Já que a justiça também passa por ações do governo, que, por sua vez, atende uma série assim, de jogos e interesses múltiplos, como diria o Brizola de antigamente, os interesses internacionais, etc. Mas tem os interesses também aqui internos, né? Esses interesses dialogam também com os representantes, idealmente, do povo, incluindo aqueles que estão no Congresso. Mas a gente sabe que 70% a 80% da bancada, a gente tem estudos que indicam isso, né? 70% a 80% da bancada do Congresso, eles estão a serviço não do povo exatamente, mas servindo aos interesses de grupos econômicos específicos. A bancada dos ruralistas, do agronegócio, do ensino particular, da saúde privada, a bancada dos evangélicos, etc, etc, etc. Só sobraria uns 20% ou 25%, que é chamada bancada livre, seriam realmente os representantes do povo. Nesse modelo que a gente está vivendo, qual é a saída, Andréa? A democracia, como a gente vem experienciando, está fadada aí a uma mudança que possa superar essa crise de representatividade? Se eu soubesse qual era a saída, eu escrevia um livro de autoajuda, ficava rica e parava de trabalhar. Eu acho que, percebo, assim, observando, que a gente está passando por um momento de ruptura no mundo, não é no Brasil. Desde os anos 80, né, quando você vê o neoliberalismo fincando raízes no mundo inteiro e criando um modelo de economia transnacional, todos os conceitos que a gente tem de Estado, de democracia, de soberania, começam a ser colocados em xeque. Então, sem perceber, nós fomos acompanhando o esvaziamento do Estado, a desconstrução da política, e eu sempre olhei para esse caminho de uma forma muito preocupada, não porque eu entenda que as coisas não mudam, eu acho que a gente precisa ser permeável à mudança. O modelo democrático é o modelo que a gente tem até aqui e que nós conhecemos como o melhor modelo na falta de outros, porque antes nós tínhamos estados monárquicos totalitários, o cara botava a coroa na cabeça, dizia que falava com Deus e era o representante de Deus no mundo, e a sociedade inteira se submetia àquele poder, como um modelo possível de gestão. Então, a democracia é uma construção da civilização ocidental, é um modelo que ao longo da história se perpetuou e criou mecanismos de controle que possibilitaram a vida em grupo até aqui.
E, especialmente depois das duas grandes guerras, o modelo que nós temos, que é um Estado democrático de direito, Estado do bem-estar social, tudo isso foi resultado de pactos de uma sociedade que escolheu viver de uma forma possível, porque são muitos coletivos para pactuar. E o que a gente percebe é que essa democracia que nós achamos a melhor do mundo, a melhor do universo, a que não pode ser violada, é uma democracia que nunca resolveu a desigualdade, nunca, em nenhum governo de direita ou de esquerda. Então, a desigualdade nos estrutura, nós vivemos num mundo desigual. E esse modelo político não resolveu a questão da desigualdade. No entanto, permitiu que alguns avanços fossem alcançados. E nessas últimas décadas, especialmente, nós vimos umas transformações muito bruscas, e esse modelo da democracia é representativa, porque isso que a gente diz que tem o representante da bancada da bala, da bancada da Bíblia, isso sempre teve. O que nós tínhamos era uma elite que representava os interesses da maioria, porque pactuava-se que era desse jeito. Mas os direitos dessas minorias, né, dessas maiorias que a gente chama de minorias, nunca foram efetivados. Então, é difícil a gente fazer um diagnóstico nesse momento, porque nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo disputando os recursos que precisam alimentar o mundo inteiro. E nunca tivemos uma concentração de renda tão desigual e tão perversa. O que antes era pulverizado entre as elites econômicas, hoje é concentrado em dezenas de pessoas. Então, você imaginar que a riqueza do mundo é concentrada na mão de dezenas de pessoas, dá bem o tamanho do buraco que a gente está. Que modelo político dá conta disso? A gente vai ter que mudar, porque esse modelo é visível o esgotamento. Por outro lado, eu acho que enquanto não surgir um modelo novo de repactuações, pode ser que depois desse mundo todo global que a gente tenha dado, a gente volte para o quarteirão e entenda que a política possível é a política que a gente vai fazer nas cidades, é a política do vizinho, é a política do grupo social mais reduzido. É possível, mas enquanto isso não acontece, o que eu acho fundamental é que se fortaleçam as instituições que existem para o controle, porque ainda são essas instituições que freiam esse desejo totalitário que a gente tem visto aí, com a extrema-direita tentando avançar no mundo inteiro. Felizmente, há 10 dias a gente consegue respirar sem o Trump no Twitter a assombrar a vida da gente, mas o que nós vivemos hoje é um momento extremamente desagradável, autoritário, a tentativa do arbítrio é diária, e sem esse controle mínimo, nós naufragaremos. Então, acho que é importante fortalecer, sim, as instituições. O Congresso, por pior que seja, é melhor que tenha um Congresso do que não tenha, é melhor que os deputados tenham alguns compromissos econômicos, mas também sejam pressionados pela vontade da população. É melhor que o judiciário funcione adequadamente, e é lógico que dentro dessa estrutura você vai encontrar congressistas, magistrados, promotores, procuradores que aderem a um olhar totalitário do mundo, a um olhar arbitrário de governar, porque também nesses espaços a sociedade se faz presente. Seria uma loucura você imaginar que a sociedade está desse jeito e esses lugares são ilhas de excelência. Não, são seres humanos que ocupam determinados lugares. Mas a gente precisa, eu acho que a gente precisa, sim, fortalecer o espaço institucional, porque aos trancos e barrancos tem sido o Supremo quem tem garantido a afirmação dos direitos fundamentais. Os direitos LGBTI, se não fosse o judiciário, não existiriam, porque o Congresso até agora não votou nenhuma lei que regulamente as uniões estáveis ou os casamentos. Os direitos das minorias têm sido fortalecidos pela atuação do judiciário. É disfuncional? Deveria ser pelo Congresso, mas é melhor que a gente tenha esse controle do que não tenha, né? Então, é um momento de transição. Eu fico torcendo para conseguir me adaptar, porque quem não se adaptar morre, né? Darwin já ensinou.
A questão da democracia é essa, é o melhor modelo que a gente tem, sem dúvida, quando a gente fala desse questionamento da democracia, é para aprimorá-la, nunca para pensar em fechamento de Congresso, muito menos questionar a STF, nem nada, mas para que as pessoas também transformem informação em conhecimento, porque a maior parte da democracia também, né, vem do povo, né? E a gente tem visto a questão das abstinências, o voto branco, o voto nulo, e que as pessoas aí deixam que esses grupos também, obviamente, os interesses dessas bancadas claro. são importantes, mas se a grande massa que não está nesses 10% dessas bancadas não se manifesta, são eles que tomam conta. Tem pergunta aqui no chat para André, inclusive, mas antes, vamos para um fato ou fake. E você que está chegando aqui no nosso Fuzue agora ainda, seja bem-vindo. Já estou com inveja, acho que será uma cervejinha gelada que a Andréia está ali? Um Aperol, porque está muito calor. Um Aperol. Olha, Aperol não é uma bebida chique. Olha só, fato fake para o pessoal que está aí no nosso chat. Você que está chegando aqui no Fuzue, seja muito bem-vindo. Minha amiga, olha, Rio de Janeiro hoje bateu nos reloginhos em mais de 40 graus na sombra. Então, você também que está por aí, olha, puxa sua cerveja gelada, sua caipirinha, sua caipivódica, seu Aperol, seu pisco sour, e fica aqui com a gente batendo papo, porque hoje aqui é seu melhor papo para a noite. Estamos aqui com a nossa convidada, a escritora e juíza Andréia Pachá, e agora a gente vai para o fato fake, que já é um marco do nosso querido Fuzue. A pergunta que a gente faz para cá e também para o pessoal que está no chat, fica até nada, que a gente quer que vocês respondam logo, é o seguinte: presidente Bolsonaro já acumula mais de 60 pedidos de impeachment. Vou repetir? O presidente Bolsonaro já acumula mais de 60 pedidos de impeachment. É fato ou é fake? Gostaria que vocês no chat também já se manifestassem. Digo aí, meus amigos, é fato ou é fake? 60 pedidos. Começo aqui, vou começar com o nosso time Fuzue. Marcelo Lino, isso é fato ou é fake? Acho pouco, tinha que ter mais pedido ainda. Mas é fato, com certeza é fato. Fato. Camila Vaz. Também acho pouco, é fato e acho pouco. Tem um grupo lá, um bloco lá de Olinda, Pernambuco, que chama-se Eu Acho É Pouco. Desfila lá as montanhas de Olinda, é muito bom. Gabi Guzmão, o presidente tem mais de 60 pedidos, o presidente Bolsonaro, mais de 60 pedidos de impeachment, lá e Rodrigo Maia, enfim, é fato ou é fake? Tem muito mais, fato, muito mais. Abílio Alves, o nosso psicanalista infantão, que foi o id web e o superego. Onde está o superego dessa história aí? São mais de 60 pedidos ou não? O Abílio fechou, ele não quis dar a voz, o superego dele falou mais alto. Olha, em se tratando do nosso presidente, parece que não há superego, mas, enfim, eu gostaria que ele acumulasse tantos pedidos de impeachment quanto as latas de leite moça. Vamos perguntar à nossa convidada especial, Andréia, 60 pedidos de impeachment, fato ou fake? É fato, podia ser fake, né? A gente podia estar vivendo num país mais tranquilo, encarando a pandemia só tristes, porque a gente está vivendo uma pandemia, mas a gente está vivendo um caos político. É perverso submeter uma sociedade inteira a esse ambiente de tensão com 221 mil mortos. É muito triste. Vamos para o pessoal do chat, então, para ver o que o pessoal do chat aqui está falando, se é fato ou se é fake. Nani Coelho, é fato. Claudete Jucá, fato. Ricardo Gabay, fato. Haja gaveta. Vânia Carvalho, fato. Rally Pinheiro, fato absoluto, fato. Claudete Jucá, que veio muito mais. Meus amigos, a gente põe aqui, sabe? É fato. É fato, fatíssimo. E o que a gente ainda pergunta ao querido Rodrigo Maia, o que sai de cima desses pedidos de impeachment são mais de 60%. Você está terminando o seu ciclo. Faça um favor ao Brasil, coloque seu nome na história. Toque esse bonde para frente, porque o que tem de crime não falta. São crimes de responsabilidades múltiplas, é incitação a uso de remédios que não funcionam, é andar de máscara, é aglomeração, esse caos na saúde, fora outras coisas, interferência na Polícia Federal. Tem muita coisa aí, com muito menos do que você já viu o impeachment andando. Muito menos. Então, vamos lembrar lá, só do Collor,
foi por causa de uma Fiat Elba e uma reforma nos jardins da casa da Dina, que não dava 150 mil. Da Dilma foram as pedaladas. Rodrigo Maia, por favor. Camila Vaz quer falar. Eu queria falar uma coisa, queria perguntar uma coisa para a Andréia. Eu queria saber o seguinte, a pergunta, deixar claro que é de uma humorista, uma comediante que está com o saco bem cheio, sabe? E que tem pouco filtro. Se eu pegar um avião e for para Brasília, chegar lá e xingar o presidente com todas as forças, e a minha voz é boa, eu sou presa ou ele tem que me processar? Camila, eu não tenho facilidade para responder a sua pergunta. Se a gente vivesse num momento mais sereno, eu responderia com muita tranquilidade que um crime que não teria prisão preventiva, que seria solta, mas é que a gente está vivendo um momento muito disfuncional. Então, eu te sugeriria a não tomar uma atitude dessas nesse momento. Ficar só xingando no Twitter, né? Entendi, tá bom. Assim, tem uns tipos de heroísmo que, em determinados momentos, são ruins para o herói. Aliás, o herói na tragédia sempre morre no final. E eu acho que a gente não precisa ser herói nesse momento. A gente está precisando buscar alternativas reais de viver numa sociedade possível. A gente cresce, né, com essa expectativa. O Alê falou aqui do Brizola no começo do programa, e eu acho que faz uma falta danada um político como o Brizola num momento desse, sabe? E não só o Brizola, porque o Brizola a gente está falando de um político trabalhista, mas a gente já viveu num país que mesmo à direita tinha representantes que era possível conversar, pactuar, conservadores que era possível pactuar. A gente está vivendo um esgarçamento civilizatório que não passa só pela política partidária, não passa mais só pela representação, passa por um problema de barbárie mesmo, porque esgotar qualquer forma de convivência possível. Gente, quando que se convencionou que era possível uma autoridade sair xingando o jornalista na hora que desse na cabeça, ou falando grosseiramente? Por isso que eu quero xingar ele, mas é porque então, eu não tenho maturidade. Mas você sabe que eu sempre penso, Camila, que quando a gente reage dessa forma irracional, porque essa linguagem do ódio é uma linguagem irracional, quer dizer, a ausência da linguagem, né? O ódio é a falta da linguagem. Quando a gente reage dessa forma, a gente perde, porque a gente acaba entregando na bandeja a possibilidade de conversar numa perspectiva racional. E isso tem acontecido, e a gente tem sido pautado pelo ódio. Isso talvez seja a grande questão que a gente precisa enfrentar. Como é que é possível construir uma pauta de protagonismo político que não passe pela resposta que a gente tem que dar à insanidade? Porque o tempo que se perde respondendo insanidade e irracionalidade é um tempo que a gente podia estar trabalhando para pautar alguma coisa concreta. É verdade. E as redes sociais potencializam isso, porque a gente fica num ambiente de mentira, achando que está fazendo alguma coisa, emitindo notas de repúdio, o tempo todo, lacrando, porque todo mundo escreve. Porque também nós somos seres da palavra, né? A nossa ferramenta é a palavra, então é o caminho que a gente conhece. Mas eu fico tentando, assim, isso tem sido um exercício também, sabe? Não ceder à tentação de responder à insanidade. Porque eu quero só dizer o seguinte... Eu quero aproveitar esta lembrança da minha colega Andréa Pachá, na memória, para dizer o seguinte: escolhe entre nós, na verdade, aquele que é capaz de dizer esse não que tu tens abafado no teu peito, esse não rotundo que tem feito com o Brasil nesses últimos 2 anos, compreende? Estamos atendendo esses interesses internacionais e nacionais antidemocráticos. Você que está aí, junte-se a nós. Vamos juntos dizer ou não a tudo que tem sido feito dentro do caminho democrático. Inclusive, o senhor Rodrigo Maia, faça o favor, tire aí o seu peso de cima de algum desses processos de impeachment e vamos tocar esse barco. E eu quero falar da mala que vem lá de Porciúncula,
também, que é com o nosso querido Marcelo Lino e as suas histórias do universo Kit Pop Underground. Daqui a pouco de volta a falar com a nossa convidada Andréa Pachá. Marcelo, que história é essa de mala amada? Não é a mal amada, é uma mala amada? Bom, primeiramente, eu concordo com a Andréia, né? É o velho, não vamos bater palma para maluco dançar, né? Não vamos fazer isso. Chega de bater palma para maluco dançar. Por falar em maluco, eu trouxe aqui uma história do jornal português Correio da Manhã. É uma matéria, né, sobre a Rain Gordon, que é uma moça residente em Moscou, na Rússia, que se diz atraída a nível amoroso e sexual por objetos. Ela se casou com uma mala, na verdade, uma pasta que ela chama de Gideon. Pois é, Rain diz acreditar no animismo, que tudo tem vida, todo objeto guarda uma energia. Rain declarou que nunca encontrou uma pessoa que enchesse o seu coração da mesma forma que a maleta Gideon enche, né? Admitindo que considera os objetos melhores que as pessoas. A jovem pretende ajudar a conscientizar sobre amor e atração por objetos, de forma a quebrar preconceitos. Rain diz também ter conversas filosóficas que duram de 3 a 4 horas com Gideon, e que vê na mala um marido, um amigo e um conselheiro. Quer dizer, a Rain, ela se apaixonou por uma mala. Não é um sujeito mala, não é a mala do sujeito, entendeu? É a mala objeto mesmo. Isso tem um quê de Lacan, não tem, Abílio? Abílio tinha comentado isso comigo. Pois é, eu tinha feito a brincadeira, né, a partir da própria língua portuguesa, né, que não é o caso da moça russa, né? Assim, fiquei pensando nessa questão, né, da mala amada, né, da mal amada pela mala, né? Ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas agora você falando, eu fiquei pensando numa coisa, né? Quer dizer, um sujeito que se apaixona por um objeto, qual seria o seu próprio estatuto na nossa contemporaneidade, né? Fiquei pensando o quanto nós também nos tornamos objetos, né, na nossa cultura e na nossa sociedade de consumo, né? Então, talvez não seja tão estranho assim alguém se apaixonar por uma mala, por um objeto, né? Afinal de contas, né, cada vez mais também nos tornamos objetos diante do outro. O que você pensa sobre isso, Andréia? Eu acho que a gente está vivendo um Narciso sem espelho, porque não precisa nem do reflexo, a mala não precisa nem refletir, essa pessoa está lá, a mala. E, aliás, achei essa mala muito intolerante. Como é que ela aguenta só 3 ou 4 horas de conversa? Essa mala tinha que ser pelo menos umas 12 horas de escuta. Ainda mais agora, em tempos de isolamento, não é? Você fica só com a pessoa, a mala... Oh. Bom, eu toquei aqui no assunto também, agora eu vou dar um depoimento meu, pessoal, não é? Eu falei do meu trauma por Procurando Nemo. Eu tive uma relação de ódio, não de amor, com uma bolsa feminina. Isso aconteceu no Cine Rio Sul, tá? Aquele do lado da Chaica. Antigo, porque eu sou antigo, né? Não é esse super Rio Sul que tem agora, que você deita, almoça, janta deitado, faz massagem, terapia e vê um filme, não. Não, é o mequetrefe mesmo, o antigo, das antigas. Bom, eu estava lá assistindo Procurando Nemo, ou era Procurando Dory, procurando um peixe qualquer. Não era tubarão, porque tubarão não é da minha época, tá? Eu fui barrado em tubarão, mas depois eu conto essa história. Sentou-se ao meu lado uma senhora, na verdade não ao meu lado, próximo a mim, e ela deixou uma bolsa feminina de compra, dessas de papel de loja, na cadeira. Meia hora depois ela saiu do cinema. Eu pensei assim, cara, essa bolsa aqui, e estava numa época que estavam várias notícias sobre atentado terrorista, sobre bomba na Espanha, bomba na França, e eu olhando a mala, e a senhora nada de voltar. Eu pensei, cara, 5 minutinhos, 10 minutos, né? O filme é Procurando Nemo, é no oceano, é cheio de água, água para lá, água para cá. A moça foi fazer um xixi, né? Deu vontade e tal, e nada dela aparecer. Eu queria só dar um aviso, não deixem uma bolsa
do lado de um pisciano, que sou eu, neurótico. Tá? Mas, Marcelo, essa senhora voltou? Tem final essa história? Ela voltou? Explodiu alguma coisa? Tem, mas antes disso eu já tinha viajado, entendeu? Achado que ia explodir. Eu achei um absurdo ela fazer isso enquanto terrorista no filme Procurando Nemo, cheio de criancinha. Achei uma terrorista péssima, entendeu? Sei lá, o que é isso? Encosto de Herodes? Matar um monte de criancinha de uma vez só? Mas ela apareceu depois de, sei lá, de uns 30 minutos de filme, com aquela cara, né, de aliviada, sorriu para mim, eu sorri de alívio, porque o meu martírio tinha acabado e ficou tudo bem entre a gente. Eu acho até que com o meu sorriso ela achou que eu estava querendo, sei lá, algo mais. Estava querendo algo mais, mas não. Eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava falando, minha senhora, tia, que número 2 é esse, né? Que número 2 demorado é esse? O que a senhora foi fazer tanto tempo lá fora? Ou seja, moral da história. Tem gente que ama a mala, tem gente que odeia a bolsa, tá? E assistam... Oi. Ela pensou que você pudesse amá-la, Marcelo. Ela pensou, ela deixou a mala, entendeu? Para eu associar. Agora, assistam Procurando Nemo, tá? Apesar de eu ter trauma do filme, é um ótimo filme. Procurando Dory também é bom. Tubarão também é bom. Ok, Marcelo, muito obrigado. Vamos aqui para o nosso chat, depois das fantasias loucas de Marcelo Lino, ontem que já dançou com a Xuxa no cruzamento de Copacabana, Figueiredo Magalhães com nossos de Copacabana, a Lélia, Andréia, palmas. Vânia Carvalho, mais palmas também. Antônio Sodré, concordo, mesmo que seja um concreto sem cimento. Anja Bittencourt, nossa querida atriz, diretora, bem-vinda, Anja. Oi, Anja. Boa noite. Anja. Ana Cláudia Seolim, olá para todos. Bianca Cianella, nossa psicóloga, também está por aqui. Ana Cláudia Seolim, essa mala me parece um fetiche. É verdade. Marlene Silva, a lei está difícil ignorar esse desgovernado terrorista. Ana Cláudia, ele está precisando amá-la. Lélia Carvalho, Lino sempre surpreendente. Vânia Carvalho, Lino e suas narrativas maravilhosas. Queria recuperar aqui Ricardo Gabay. Nesse caso, nem sei quem deve ser mais mala. E Ricardo Gabay tinha falado também antes aqui. Deixa eu recuperar o Ricardo Gabay. Vai guardar leite moço no mesmo armazém da cloroquina. Dentro de uma mala bem grande. Ai, meu Deus. Claudete Chucá, Brizola era o máximo. Tânia Barreiros, já outro nível. Citando Platão. Nossa. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. É verdade, minha querida Tânia, muito bem lembrado. E quero lembrar também que a gente hoje é dia 28 de janeiro, estamos aqui com a Andréa Pachá, que é autora de diversos livros, e que na sequência do nosso programa Fuzue, a gente vai ter agora uma série de convidados muito especiais também. A gente vai ter aqui o ator e humorista Diego Becker, que muita gente conhece aí, que andou no programas como Pânico, e está já estreando programa novo no Multishow. Vai estar com a gente em breve aqui no Fuzue. Semana que vem, na primeira semana de fevereiro, acho que dia 4, estaremos recebendo a atriz e diretora Rosane Goffman e o diretor Márcio Azevedo, que eles vêm falar dos espetáculos que eles fizeram há pouco tempo também, que é o Sempre Soube, né? E tem muito mais coisas chegando, vai ter Cecil Valença também aqui com a gente, tem Nicole Cirne, que é cantora, enfim, vai ter muito mais gente, vocês se liguem, quem não está curtindo aí o programa, já curtiu? Muito bem, mas tem que seguir, ativar aquele sininho, não é, minha querida Camila Vaz? Conta aí pra gente. Exatamente, gente, quem não está seguindo está perdendo. Porque olha o papo maravilhoso que a gente está tendo. Então vai lá no YouTube, segue a gente, ativa o sininho para você ver o programa depois, caso você não consiga ver aqui na hora, acessa lá a gente no YouTube, é Fuzue, o programa de quinta. Mas eu quero seguir no Instagram, então vamos lá, fuzue.programa, lá no Instagram, segue a gente lá também. E aqui no Facebook, programa de quinta. Então ativa o
sininho, indica para o coleguinha, faça o seu trabalho direito, que a gente está fazendo o nosso. E olha só, quem mesmo já está curtindo, tem aquelas novidades, o pessoal não sabe. Eu já estou curtindo, estou recebendo tudo. Tem várias modalidades de curtir, tem que botar lá seguir, porque aí que você fica recebendo tudo. Então, como diria um rapaz lá do Nordeste, meu amigo, sente o dedo nesse sininho aí, para você ficar atento a tudo que está acontecendo. Vamos falar mais de novidades, vamos falar da Andréa, com a Andréa agora, que também é autora do livro A Vida Não é Justa, que deu também sequência à série do Fantástico. Andréa, como é justamente para uma juíza chegar a esse sentimento de que a vida não é justa? Como é que a justiça se dá nesse âmbito desse sentimento paradoxal? Eu acho que qualquer um que trabalhe próximo do fim do amor chega a essa constatação, porque esse título nasceu dessa experiência como juíza numa vara de família durante quase 20 anos. E numa vara de família é o lugar onde a gente vê o amor chegando ao fim. Já o amor que acaba, né, que a gente não está acostumado a ver o tempo todo. Eu fui gravar uma vez um programa com Aderbal Freire, ele fazia a arte do artista, e aí ele me apresentou como uma especialista do fim do amor. Eu fiquei tão deprimida com essa apresentação, porque, cara, especialista do fim do amor era horrível. Mas é muito triste quando você precisa decidir questões periféricas que dizem respeito a um amor que chega ao fim. E é isso que faz um juiz numa vara de família. Vai juntar aqueles restos, vai juntar os retalhos, o que sobrou, vai dividir o patrimônio, vai decidir com quem que os filhos vão ficar. Nada que se aproxime da tragédia que é um amor que acaba. E eu observei isso assim, durante 20 anos, e não tinha uma vez que eu não saísse das audiências arrasada, porque é horrível, né, você olhar para aquelas pessoas que idealizaram uma vida juntas e que se encontraram, porque todo fim teve um começo. E isso eu pensava o tempo todo, quando eu estava fazendo aquelas audiências. Eu falava, cara, como é que essas pessoas se apaixonaram em alguma curva da vida e chegaram aqui sem conseguir falar uma com a outra? É um buraco, é tão grande, é um abismo tão grande. E foi me dando uma sensação de desimportância do meu trabalho, porque nada do que eu fazia ali, por melhor que fosse a decisão patrimonial, filial, por melhor que fosse a decisão, nada do que eu fizesse ali restabeleceria um amor depois que ele acaba. Então, essa sensação da vida não é justa nasceu dessa experiência. E também da expectativa que nós temos de que se a gente fizer tudo certo, vai dar certo no final. E quem dera que fosse assim, né? De que no final tivesse estrelinha na testa ou punição para quem faz tudo errado. A vida não funciona assim. Aliás, a vida é indiferente à justiça. A justiça não é uma questão que diga respeito à vida. E a gente vive com essa sensação de que no final a justiça vence, no final tudo dá certo, no final as pessoas se amam. E como se cresce nesse ambiente de amor romântico, assistir isso era ainda pior, porque antes de ser juíza, eu trabalhei com roteiro de cinema, a gente tinha um grupo de texto e estudava dramaturgia. E aquelas questões da dramaturgia, o que era mais importante na dramaturgia? Nascimento, a morte e o amor, não tinha nada mais relevante para escrever. E, de repente, eu enxergava todo aquele material dramático na minha frente, em carne e osso, e não tinha a graça que tinha da ficção, era uma tragédia, era uma coisa triste de entender. E aí eu comecei a colecionar essas histórias, que não são histórias reais, são histórias de ficção, mas construídas dessa observação, porque a gente também é muito pouco original para amar e para deixar de amar. Se eu falo isso para qualquer pessoa que está vivendo uma situação pontual ou subjetiva de um relacionamento, pode parecer descaso, pode parecer que você não está dando a importância que tem a tragédia que ela está vivendo.
E é claro que cada um experimenta essas dores e essas alegrias do seu lugar, mas o padrão do amor, da forma com que o amor se instala, da paixão quando ela se instala e quando ela acaba, é muito parecida. E aí, nessas audiências, muitas vezes, eu me socorria, não de livro de direito, porque livro de direito não resolvia nada ali, eu me socorria da literatura. Então, eu ia assim, nos clássicos, muito me ajudou o Roland Barthes, no Fragmentos de um Discurso Amoroso. Parecia que eu estava lendo o livro do Bebê, do Delamare. Todo mundo aqui que tem mais ou menos a minha idade sabe do que eu estou falando. Era impossível ter filho sem o livro do Bebê. O livro do Bebê, do Delamare, narrava o dia a dia de uma criança, no começo, dia a dia mesmo, porque é quando a gente fica mais ansioso, e aí depois ia espaçando, mês a mês, ano a ano. E tudo que estava escrito no livro era o que acontecia com teu filho. Então, você fala assim, ai, meu Deus, está tudo certo, meu filho vai fazer aí ele fazia você... Era igual. E no Fragmentos de um Discurso Amoroso, está tudo escrito ali. Como é que o encontro acontece, como é que a paixão se instala, como é que é o primeiro beijo, como é que é a linguagem do sujeito amoroso, e como é que o desencontro vai acontecendo, como que o ciúme acontece. E tudo que eu lia no Roland Barthes, eu via na sala de audiência. Era impressionante, porque que falta de originalidade a nossa, a gente não consegue ser original na hora de viver essa experiência. E, ao mesmo tempo, era muito humano, né? Porque eu lidava com o que a gente tem de mais rico. E ainda bem que a gente é assim, quer dizer, vivendo essa tragédia toda, sofrendo, jurando que nunca mais vai se apaixonar, de repente tudo acontece de novo e você jura que vai ser diferente. Então é uma coisa meio Ícaro, né? Não é Ícaro, não, o Sísifo, de você levantar a pedra e achando que vai chegar e nunca chega. E eu comecei a me encantar por essa condição humana, porque eu falava, cara, não é chegar que é importante, não é o relacionamento ideal que é importante. Como é que pode a gente ser tão precário, tão contraditório, tão complexo, tão errático e ainda assim ter capacidade de se apaixonar e de experimentar a vida pelas primeiras vezes, muitas vezes. Então, eu achava que essas histórias eram histórias que interessariam ser contadas. E construí 40 crônicas falando desse momento, e algumas dessas histórias se transformaram numa série. Foram 2 temporadas, acho que 2017, 2018, ou 2016, 2017, não lembro, e viraram uma série que foram adaptadas de um jeito muito delicado. E aí, quando eu escrevi o segundo livro, que era O Segredo de Justiça, e aí o Aderbal escreveu a orelha para mim, ele disse que, de alguma forma, eu estava fazendo uma trajetória circular, porque eu saí do roteiro, passei para o palco, fui para o direito e voltava para o palco, e essas histórias iam ser contadas no palco, e agora O Segredo de Justiça foi adaptado para o teatro, e mês que vem vai ser apresentado no Zoom, numa plataforma nova, que também ficou muito legal, a Carmen Frenzel, que está fazendo, o Marcos André, que é o diretor, o Alexandre Barros, ficou muito legal a adaptação, e eu acho que é isso, a vida foi me levando a essas encruzilhadas que em algum momento se encontraram, então foi uma experiência muito legal, eu fico feliz de ver isso acontecendo dessa forma, sabe? Obrigado, André, vocês que ficou deprimida com a frase do Aderbal, e eu quase fiquei um pouco deprimido também com a frase que você falou também, desse retrato que você fez. E alguém disse também aqui, a Ângela Bittencourt disse, a vida é indiferente à justiça. Gostou muito dessa ótima frase. Eu concordo, fiquei um pouco deprimido também. Mas, enfim... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vindo das juízes, fica mais deprimido ainda. Vânia Carvalho... Vânia Carvalho beijando o querido do João Pinheiro. Uau, Andréia, a vida realmente não lida com essa justiça humana, disse a Lélia Carvalho. Marlene Silva pergunta para a juíza Andréia, você pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão? Melissa Maia disse, oiê, Júnior Dias. Essa é minha mãe, gente, minha mãe perguntando isso.
Tá explicado, né? Porque que eu perguntei se eu podia ir lá xingar o homem, né? Um beijo para a dona Marlene. Um beijo para a dona Marlene, que é minha Dona amiga. Marlene está explicado a Camila. Tá explicado. Dona Marlene é minha amiga no Facebook agora. Beijo, dona Marlene. Freud explica e a mãe da Camila também explica. Júnior Dias, militar na área da família quase sempre é muito frustrante. As separações, embates por posse, família, guarda de filhos sempre tem uma carga dramática para os operadores de direito que trabalham nessa área. Eleonora Barbosa mandou coraçãozinho. Ana Carolina Greter, também está assistindo. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Fuzue. Semana que vem a gente está aqui falando com Rosane Goff, uma atriz-diretora, que vem junto com o Márcio Azevedo, falando sobre o espetáculo. Fala mais desse espetáculo, Marcelo, que você assistiu e do que trata, porque tem muito a ver com esse sistema que a gente está falando também de intolerância. Eu sempre soube, eu assisti desde a época de leitura, né, do texto. É um espetáculo muito bonito, onde o Márcio Azevedo, que é o autor, ele fez várias entrevistas com mães de homossexuais, de transexuais, e no espetáculo ele relata esses casos através da figura da personagem da Rosane Goffman, que vai fazer uma palestra, me parece que numa universidade. Ela faz uma palestra onde ela está lançando um livro, e nesse livro ela conta essas histórias. É um espetáculo muito, muito, muito tocante. Eu me emocionei não só com o que eu vi no palco, mas também pela plateia do espetáculo, porque ao final do espetáculo eu vi pai abraçando os filhos, pessoas chorando, emocionadas ao meu lado. Eu me lembro de um texto que o Aguinaldo Silva escreveu sobre o espetáculo, onde ele falou que ele nunca tinha visto uma comoção tão grande dentro de uma sala de teatro, dentro de um teatro. Ele ficou impressionado da reação do público. É realmente um espetáculo muito emocionante, e a Rosane veste a camisa, faz brilhantemente. Que bom que eles vão estar aqui na próxima semana. Que bom. Exatamente. Vai ser uma alegria para a gente estar aqui recebendo a atriz Rosane Goffman e o diretor Márcio Azevedo. Você que está assistindo agora, venha semana que vem, 9h30 da noite, como sempre, ao vivo. Depois, nas 2 semanas, tem mais outros convidados. A gente vai ter cantora junto com a Rosane Goffman. Tem Diego Becker, tem Cecil Valença, tem um bocado de coisa chegando aí. Queria falar agora sobre o Tribunal das Redes. Aproveitar que a gente está com a juíza aqui, falar de Tribunal das Redes, porque a gente também tem visto que tem essa história, né? É cancelamento daqui, é o pessoal que rapidamente já tem BBB, já tem gente que ganhou 2, 3 milhões de seguidores. Recentemente, inclusive, a gente teve aquele caso da namorada do Nego do Borel, que veio a público para denunciar um estupro, um possível estupro, e aí tem o Borel se justificando, tentando dizer que não foi assim. O Henri Castelli, também, o ator que também sofreu uma agressão. Então, vem muito à frente a questão dos depoimentos diretos, né, nas redes sociais, em câmera. A namorada do Nego do Borel estava chorando, contando ainda em primeira pessoa, primeira vez. E o que nos causa, assim, às vezes também a gente entende, mas também nos causa uma certa estranheza, porque, ao mesmo tempo, tem um lado da vida das pessoas que é muito... seria da vida privada, né? Da vida sexual, afetiva, o crime, o estupro possível. E queria também que o nosso querido Abílio comentasse um pouco sobre esse tema, para a gente depois também ouvir a Andréia, mas dessa exposição do Tribunal das Redes. Meu querido Abílio. Pois é, Elia, eu de fato tenho uma dúvida, eu tenho uma questão. É bom que a gente sempre deixe as questões, né? Que a gente não tenha a pretensão de responder tão rapidamente as coisas, né? Como a Andréia falava, é preciso um tempo para que possamos elaborar, entender as coisas, né? Então, por um lado, a gente tem essa publicização do privado, né? No nosso cotidiano. Hoje, é muito banal, é muito comum, é muito natural que a gente publique a nossa vida privada, né? Parece que essa distância entre o privado e o público, cada vez mais, ela é menor, né? Então, existe hoje na cena do mundo essa publicização do privado. Por um lado, é isso, né? Por outro lado, eu fico pensando se
de certo modo, o dispositivo da lei, ele, por si só, é capaz de acolher, digamos assim, essas situações, né? Se o dispositivo da justiça, por si só, ele é capaz de acolher essas situações, ou hoje, digamos assim, a rede social seria, digamos, um recurso a mais para que esse sujeito possa falar da sua situação, possa denunciar alguma coisa. Então, de fato, eu tenho uma certa dúvida até onde essa banalização, essa naturalização do privado no público, né, essa publicização do privado, ou se, de fato, essa exposição do público pode, de alguma maneira, encaminhar esse sujeito também, dando algum auxílio concomitantemente ao dispositivo da lei. Eu tenho essa dúvida, eu gostaria de perguntar isso para André, exatamente. Olha, Abílio, o Pedro Nava, há muitos anos, quer dizer, ele morreu nos anos 80, 90, ele tinha escrito que a experiência é igual o farol alto do carro virado para trás, virado nos seus olhos. Você tenta enxergar adiante com aquela luz e você não consegue enxergar um palmo para frente. E você olha para trás, você tem o passado todo iluminado. Então, a experiência que a gente tem do passado nessa relação da exposição, da privacidade, eu não sei como projetar para o futuro, porque a linguagem da rede não é só uma ferramenta diferente. Fala assim, mas é igual à mídia, porque é igual ao jornal. Não é igual ao jornal, não é igual à mídia. O jornal que a gente cresceu ouvindo, que a notícia de hoje embala o peixe de amanhã, isso não é verdade na rede. Na rede você é aprisionado num presente permanente. Você não tem direito ao esquecimento, você não tem direito a deletar da tua vida ou a esconder da tua vida. Eu sempre fico lembrando daquele filme que eu amo, da Meryl Streep, que ela... das cartas, As Pontes de Madison. Nossa, aquele filme, assim, você imagina uma mulher morrer e os filhos descobrirem quem era essa mulher e do romance tórrido que ela viveu a partir de cartas que ela deixa numa caixa. Hoje, você não tem a carta amarela. Então, um HD, um disco rígido, traz para o presente toda uma história que pode ter acontecido há 30 anos. A percepção de quem lê aquela carta sem o amarelado do tempo não é a mesma do que uma pessoa que lê uma carta. Então, a gente tem uma mudança de paradigma temporal com essa linguagem, tem uma excessiva exibição da privacidade, você não tem mais como falar de privacidade, porque o que a gente vive é uma evasão da privacidade. As pessoas sabem da tua vida não porque perguntam, mas porque você exibe. E você exibe sempre a versão que você acha que tem que exibir, o que você acha que é o melhor de você mesmo. E esse julgamento da rede, que pode saciar essa sede de justiça imediata, é um desastre para a recomposição dos relacionamentos humanos, porque o direito trabalha com princípios de contraditório, de defesa. Eu tenho uma formação em que eu invariavelmente duvido da primeira versão que chega a mim, porque eu quero ouvir a outra parte, porque eu decido a partir do olhar de duas pessoas em conflito. Isso você não tem na rede. Então, uma pessoa que está com ódio de alguém e que exibe o que esse alguém fez de pior, ela consegue uma legião de apoiadores que vão acabar com a vida desse sujeito ou dessa mulher. Isso é muito louco, porque é uma morte, é uma forma de você matar alguém nessa linguagem. Eu não sei como se recompõe disso. E há pouco tempo eu falei, é porque a gente trabalha com justiça, a gente não trabalha com vingança. E essa linguagem se apropria do conceito de justiça, mas o que acaba produzindo é vingança. E vingança não é um sentimento que reconstrói nada. Há poucos dias eu falei isso, eu lembrava de uma frase do Shakespeare que fala sobre justiça e vingança, e que ele diz isso, que o oposto da injustiça não é a justiça, mas é o amor. Porque toda justiça que não se pratica por amor não é justiça, é vingança.
E a gente tem uma relação com as redes e com essa cultura do cancelamento, com essas verdades e perfeições, que não é possível ser humano. O que faz da gente humano o direito de errar? Assim, eu quero ter direito de errar até o fim da minha vida. O dia que eu não puder mais errar, acabou a minha vida, porque a gente vive de errar, de tentar acertar, mas direito ao erro é um direito fundamental. E você, quando vive num ambiente que todo mundo é perfeito, todo mundo te julga o tempo todo, qualquer deslize, você é cancelado, você é morto, você é expelido daquele ambiente de comunicação. E vem eu acho execução sumária. É uma execução sumária. Isso, sem julgamento. E vem antes da... Não, desculpa, Bílio, complementa, por favor. Não, eu só queria complementar que eu ouvia numa fala anterior da Andréia um questionamento muito importante, né? Será que nós devemos responder ao ódio com o ódio? Essa é uma questão importante para a gente discutir, né? Eu só queria lembrar que a gente tem com essa questão também, porque acaba sendo esse julgamento sumário sem ouvir a outra parte, sem se dar conta das coisas que estão acontecendo, às vezes, no processo, né, das testemunhas, os contraditórios, como a Andréa colocou. E aí, quem tem mais, entre aspas, poder de fogo na mídia, né, que tem mais seguidores, porque é outra história louquíssima, gera uma comoção que a gente já não sabe mais do real. Vira tudo a gente tem uma ruptura. Né? É uma ruptura com o humano. Tem um amigo meu querido, tá lembrando aqui, que nesse contexto dessa linguagem da rede, você não tem nem direito ao luto, porque você não tem direito ao esquecimento, o luto não acontece, você não consegue superar a melancolia das perdas no presente o tempo todo. Então, é muito diferente, gente. Assim, a gente não vai viver sem essa linguagem está aí. Nós não seremos nativos nessa linguagem, porque nós, no máximo, somos estrangeiros que estamos aprendendo essa linguagem. Agora, o que eu percebo é que, se nós não nos apropriarmos dessa linguagem, vai ser muito difícil vencer algumas lutas, inclusive políticas, porque a política hoje também acontece nas redes. A eleição do Trump foi um fenômeno que foi gestado na rede, a eleição do Bolsonaro foi gestada na rede. Os grupos de extrema-direita que se organizam no mundo se organizam na rede, e tentar responder a essa linguagem com a linguagem da racionalidade, achando que esse ambiente vai acolher a linguagem da razão, não vai. No máximo, a gente vai conseguir alguns cancelamentos, a gente vai ser cancelado, a gente vai ser ameaçado, porque isso é um jogo bárbaro, num ambiente hostil. Mas essa linguagem está aí. As alternativas que nós temos é viver fora desse ambiente e plantar uma horta e viver com a natureza, porque é uma alternativa e muitas pessoas têm feito essa escolha, ou então tentar ser permeável a essa linguagem sem enlouquecer, imaginando que essa linguagem é acessível para a gente como se não fôssemos estrangeiros, porque nós somos. Ok, Andréia, a gente vai começar a encaminhar aqui para o final, para a nossa hora. Quero agradecer o presente às pessoas que estão presentes. Ainda tem um WhatsApp do Além, porque você falou a questão de heranças e de rede, e falou, inclusive, da direita do Bolsonaro. O WhatsApp tem uma função grande nesses processos aí. Quero dar uma olhada rápida aqui no nosso querido chat, que tem a Ana Alice Custódio dizendo direito ao erro. Perfeito, todos erramos em muitos momentos da vida. A Vânia Carvalho, a Andréa com suas colocações sempre sábias. Maravilhosa. Ângela Bittencourt, tem que fazer detox da rede social. Claudete Ducat, temos direito a errar. A vida é uma eterna aprendizagem. Vingança é um sentimento negativo, é verdade. Mas às vezes é difícil da gente deixar escapar. Olha só, Ângela Bittencourt estará aqui com a gente na semana que vem. E falando em vingança, e falando em redes sociais, falando no WhatsApp, nós vamos para ela, que eu acho que tem isso tudo misturado nessa questão do Ghost 2. O WhatsApp do Além. Bom, antes de tudo, em minha defesa, André, eu sou ariana.
Então, Minha irmã também. O xingamento nasceu para mim. Eu Minha não irmã também, Ariana, com ascendente em Áries. Olha como eu conheço a Ariana. Eu sei que é uma imaturidade, eu entendo tudo isso, que é uma bobajada, mas ele nasceu para mim, então eu não abro mão. Só em minha defesa, tá? Agora vamos ao assunto, que é o seguinte, é exatamente isso que a André está falando, sobre as redes e tal, né? Sobre o cancelamento e sobre a privacidade, que é o seguinte, você, eu não sei se vocês já pensaram, mas tem até um meme rolando aí que é: use máscara, porque se você morrer, o seu cônjuge fica com o seu celular. E é uma grande questão, porque imagina, Abílio aí, casado 30 anos, família feliz, com Ana Maria, guerreirona. Aí vai, que Deus é mais, vou até bater aqui na madeira, Abílio, pá, tem aí um troço, morre. E aí, Ana Maria tem direito a abrir esse celular e pegar lá tudo que era do Abílio, que era só do Abílio, ou Ana Maria não pode fazer isso? E aí entramos na seguinte questão também. Se você está com medo, use o Telegram. Não fica no Zap, que você vai se ferrar. Vou contar uma história rapidíssima. Recentemente, eu perdi um amigo, não foi Covid, enfim, já estava doente, casado. E aí, o marido, quando ele morreu, herdou o celular. Só que esse meu amigo, que é muito, muito saidinho, apagou algumas coisas. O marido sacou e apertou um botãozinho que a gente ignora, chamado backup. E nessa que ele apertou o backup, gente, mas voou conversa e voou falos para... Eu ia falar outra coisa, mas eu vou, André... Pode falar, essa altura. Malas e mais malas. Malas. Boelado. E aí, bom, ninguém estava sabendo do negócio. Uma semana depois, eu liguei para ele, né? Na maior ingenuidade: oi, amigo, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está a situação aí? Aí ele falou: tô precisando de ajuda. Eu falei: o que eu posso te ajudar? Ele falou: preciso que você me ajude a identificar as rolas que estão no celular lá do meu marido, que eu não sei identificar sozinho. Então, a pergunta que eu quero fazer para a Andréia só pergunta boa eu faço, né, Andréia? Tá orgulhosa. Olha só, a pergunta que eu quero fazer: caso eu morra, porque, por exemplo, eu não tenho marido, né? Porque Deus me deu essa graça, que ele não tá de bobeira. Agora, caso eu morra e alguém da minha família herde o meu celular, tem como eu deixar escrito: não abra, vai dar merda, mamãe, tenha cuidado, a senhora não está acostumada a ver essas coisas? Ou não? Ou quando a gente morre, a privacidade perdeu e é isso, entrega para Deus? Olha, eu podia dizer para você que tem, mas aí você ia ter que me dizer que as pessoas para quem você ia deixar essa ordem iam atender o desejo de uma morta. Porque tem uma lei hoje que está sendo discutida, que é sobre herança digital. Porque nem só nudes têm guardados e armazenados nos telefones. Muitas pessoas têm um acervo patrimonial produzido, muitos autores produzem texto no Facebook, e isso tem um valor patrimonial para a família, por exemplo, que tiver interesse em publicar. Então, se você tem uma orientação de deixar digitalmente essa herança para alguém, você tem como regulamentar isso. O que um amigo meu estava dizendo quando ele apresentou essa lei, e é muito louco, porque se você estabelece que isso é um patrimônio que vai ser inventariado, significa que os teus herdeiros têm direito de invadir a tua privacidade. Eita! Então não pode não, gente. Então, aí, esse meu amigo que apresentava essa lei, esse projeto de lei que estava sendo discutido, ele dizia o seguinte: olha, por via das dúvidas, eu já conversei com os 4 ou 5 amigos meus
e já disse para ele, se eu morrer, joga no mar e quebra o disco rígido do computador. Eu Agora, acho isso, Camila, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que isso é uma fantasia e um fetiche muito grande da gente imaginar que todo mundo tem uma vida escancarada. Ninguém tem, nenhum ser humano tem uma vida absolutamente escancarada. E o Nelson Rodrigues dizia que se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentava. E é verdade. Então, assim, o que para mim é um assombro é a gente chegar no século XXI e ainda se escandalizar, porque normalmente esses escândalos derivam da sexualidade, das opções, das orientações, das preferências, das traições. E assim, aí quando seu amigo conta uma história dessas, e muitas vezes eu fiz audiências de casais extremamente ciumentos, querendo se matar por ciúme, por traição, nessa perspectiva da sexualidade, e eu pensava assim, e se ele nunca tivesse sabido, isso seria uma traição? Porque é isso, se esse seu amigo tivesse morrido e o telefone não chegasse na mão do companheiro dele, ele ia ser o viúvo mais infeliz do mundo, porque perdeu o grande amor da vida dele. Na hora que ele descobriu um acervo de nudes armazenado, acabou com o passado dele, desconstruiu uma história. Não, e a gente riu muito, porque depois eu comecei a rir, eu falei, amiga, eu não tenho argumento para isso. E aí ele também riu e falou, você conhece muito bem o seu amigo. Eu falei, eu não estou acreditando que ele não apagou. Aí ele falou, apagou, mas eu fiz o backup. Aí ele falou, apagou, mas eu fiz o backup. São mais questões com as quais a gente vai ter que aprender a lidar, porque também são coisas novas. Não são mais as cartas das pontes de Madison. É o presente o tempo todo aparecendo, né? E você sabe que, além das cartas, né, tinham outras coisas. Por exemplo, é segredo de justiça contar aqui o seguinte. Minha mãe, que era de Recife, era do Natal, quando eu tinha lá meus 20 anos, ela falou uma vez assim, sei lá por quê, não, eu tenho umas fotos que eu tirei com seu pai aí, completamente nua. E ele tirou umas fotos minha nua, em cima da pedra da praia de Boa Viagem, que o mar baixou. Então eu tirei... disse, mãe, pelo amor de Deus, que história é essa? E veio com historinha, imagina, tu tirar foto nua. Não, tirei, que seu pai gostava muito de fotografar, e era verdade. E bom, deve ter tirado as fotos de biquíni. Minha mãe faleceu, e aí tem a história da herança. Você vai lá olhar, os papéis tem que jogar fora, as cartas não sei o quê. Estou eu lá abrindo o baú, de repente, abri um envelope. Estavam as fotos dela nua, em cima das pedras, batendo no mar, e tudo, aquelas fotos sépia ainda. E eu fiquei naquela, né? Olho ou não olho, né? Ela não deixou para eu ver, ela nunca me mostrou, então você fica nessa dúvida. Mas as fotos estavam muito artísticas, meu pai tinha bom gosto, eram fotos bonitas, fiquei orgulhoso. Então, não tem essa história ali das cartas, mesmo no mundo não digital, né, você tem essas questões, o falecido ou falecida, quando deixa, claro, o que é para ser visto, o que não é para ser visto. Eu tenho uma amiga que achou uma caixa de cartas da mãe dela, e ela passou anos na dúvida se abria ou não abria, e no final ela queimou as cartas sem ler, que eu achei da maior dignidade. Eu não sei se eu teria essa dignidade, porque eu sou curiosa, mas ela teve. Ela queimou as cartas. Eu, para fechar, só quero dar uma dica. Eu tenho um combinado com uma amiga. Eu tenho uma amiga que tem a chave da minha casa. E aí, se eu morro, eu falei para ela, amiga, não chora. Corre, pega uma bolsa preta que eu tenho em cima do guarda-roupa, que é onde tudo que não pode fica lá, e leva embora com você. Depois você chora. E aí, pronto, resolveu. Para você ver como é que a gente se preocupa com a reputação até depois que morre, né? Morre, Pega a bolsa preta e vaza, depois você chora. E ela tem esse mesmo combinado comigo, eu tenho a chave da casa dela. Meu amigo, você que já namorou a Camila Vaz. Essa preocupação vocês. deve fazer sentido, veja bem. Você está dentro de uma bolsa preta. Sua história está numa bolsa preta. André, você disse que é curiosa assim e tal. Você já encontrou alguma coisa que você não gostaria de ter encontrado? Ai, quem nunca, né? Eu acho que todo mundo já encontrou alguma coisa que não gostaria de ter encontrado. Faz aí, parte. Deu DR.
Cuidado, André. Meus queridos, olha, a gente vai encerrar o Fuzuê de hoje, já batemos no nosso horário. Um prazer estar com todo mundo. Espero que a André... A gente tem muita coisa para falar com a André, porque a Andréia, além de juíza e escritora, é produtora cultural, produtora teatral, escreveu, né, roteiros, está esperando peça aí. Então, a gente tem todos os assuntos do mundo para falar com a André. A gente espera que a André esteja de volta com a gente lá para meados de março, alguma coisa assim. André, fala do que está por vir aí, que você tem peça estreando daqui a pouco, não é isso? Mês que vem, em fevereiro, o Segredo de Justiça vai ao ar pelo Zoom, que o pessoal que produziu agora conseguiu um patrocínio da Lei Aldir Blanc, que algumas peças vão ser apresentadas no Zoom. E tem algumas apresentações, tem no Instagram, tem lá as datas das apresentações. Vai ser uma alegria se vocês assistirem, que o espetáculo ficou lindo. E eu estou escrevendo. Não, agora bem menos, porque essa pandemia deu uma embotada. Eu achei que fosse ser um momento muito criativo, mas não foi. Foi um momento muito paralisante. Mas a gente vai seguir. Eu quero que venha a vacina. Esse é o meu maior projeto hoje. Vacina já. Vacina venha logo para a gente poder se encontrar, estar junto. E eu conheço a Lê de um passado ainda mais distante, porque antes de ser produtora eu tinha uma livraria, um bar em Botafogo, que era também uma casa esotérica. E o Alê se apresentou lá. E a Anja, se eu não me engano, também, quando o Miguel Paiva... O Avatar. Eu me apresentei no Avatar. Você também, com a Rô, com o grupo da Rô, não era que tinha Não, foi com Breno Pessurno, uma peça chamada Laços e Louças. Foi meu primeiro texto, Olha, as histórias muitas vezes querem trazer a André Mel de volta para a gente falar de Avatar, que, aliás, foi palco de muitas reuniões culturais e políticas naquela época. Políticas. Lembro de muita gente lá. E quando eu corria de uma cena para outro espetáculo de pé no chão, cruzava com pessoas, olha, dá muita história. Queridos, até a peça da Andréa estreando aí. Semana que vem a gente está aqui com a atriz Rosane Goffman e o ator Márcio Azevedo, depois tem Cecil Valença, depois tem Nicole Cine, tem muito mais coisas chegando. Quero agradecer a presença de todos. Pessoal que está no chat, Anja Bittencourt, Ana Alice Custódio, Nani Coelho, Lorena da Sena, Ricardo Gabay, nosso querido ambientalista de plantão, professor da Unesco, que vai estar com a gente aqui em breve, falando mais sobre meio ambiente, e o Mar Carvalho, nosso querido amigo, dizendo que estudar roteiro de peça, Bolsa Preta de Camila, Delise, Maia, Claudete, Ficai e tudo mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo Lino. Obrigado, gente. Gabi Guzmão, Camila Vaz, Marcelo Lino, Abílio Alves. Quero dizer também que quem não curtiu a página agora, siga a gente no Instagram, em todos os lugares. A Andréa Pachá, nossa querida convidada especial de hoje, escritora e juíza. Muito obrigado por estar aqui no Fuzuê, Andréa. Obrigada, Andréa. Obrigada, foi uma alegria, gente. Adorei. Gente, obrigado a todos. Beijo, boa noite, até semana que vem. Beijo, tchau. Gente. Beijo. Tchau.